Oi! Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um universo novo, né? Que é do Tidyverse. Como eu já falei no outro vídeo, esse Tidyverse é como se fosse um universo mais arrumadinho dentro do R, tá? Ele traz, na verdade, quase que um dialeto dentro do R, na tentativa de facilitar as tarefas mais comuns que a gente tem, mantendo, portanto, o código mais fácil de ser lido e mais fácil de dar manutenção. E esse Tidyverse, ele tem vários pacotes com várias funções diferentes. Eu já falei no outro vídeo sobre o uso do pipe, né? Aquele sinal de porcentagem maior porcentagem, que ajuda a gente a conectar linhas. E aqui eu vou falar de 6 funções muito úteis que está dentro do pacote dplyr, que está dentro desse Tidyverse. E essas 6 funções funcionam, na verdade, como se fossem 6 verbos, né, que agem sobre os nossos dados, fazendo coisas muito específicas. E por que a gente chama então de verbos? Porque eles são abstrações que nos ajudam a passar aquilo que eu quero fazer diretamente para os nossos dados da maneira mais rápida e mais fácil possível. Tá? De uma maneira muito mais intuitiva do que a gente estava vendo até aqui nos vídeos. Então, vamos para o R para dar uma olhada nessas 6 funções para a gente poder olhar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, para começo, né, a gente está com o pacote Tidyverse, né? Eu vou rodar aqui. E o Tidyverse tem como ele é uma junção de vários outros pacotes, ele traz isso aqui para a gente, olha. Quando eu abro o pacote Tidyverse, ele vai abrir para mim 8 outros pacotes, tá? Dentre eles o ggplot. O que a gente vai fazer agora, esses 6 verbos que a gente vai tratar agora, está dentro do pacote dplyr. Então eu poderia simplesmente trazer o dplyr para fazer o que a gente vai fazer agora, mas por uma questão até de facilitar o trabalho, trazendo o pacote Tidyverse você já traz boa parte dos pacotes que a gente precisa para fazer manipulação de dados. Fica uma recomendação depois para dar uma olhada nesses outros pacotes aqui, que eles ajudam bastante no que a gente tem que fazer. Então aqui estão os 6 verbos, como eu falei, né? Que são 6 funções, na verdade. Tá? Primeiro é o select, ele vai ser para selecionar colunas pelos nomes delas. O segundo é o filter, ele vai filtrar os dados. O terceiro é o arrange, né? Ele vai ordenar os dados. O group by, ele vai agrupar os dados. E o mutate, ele vai criar novas colunas. Uma das grandes facilidades dessa maneira de olhar é que o nome dos verbos eles nos ajudam a lembrar para que eles são. Né? Com exceção aqui do mutate, o resto é quase que autoexplicativo para que eles servem. Né? E a principal ideia do mutate é que eu vou mudar os dados. Agora vamos para alguns exemplos, né, de como que usa cada um desses verbos. Para isso eu vou trazer aqui nossos registros falsos, mais uma vez. Carreguei eles, vamos dar uma olhada como que eles são, né? Read date. Então, para quem não se lembra, eu tenho aqui um campo ID, gênero, nome, endereço, cidade, UF, estado, CEP, país, tipo sanguíneo, peso e altura, tá? De um total aí de 100 pessoas, tá? São dados gerados simulados, tá? Não representam pessoas reais. Mas então, esses dados aqui. Então vamos usar um select primeiro. Select, eu vou selecionar dentro do conjunto de dados. Eu quero pegar, por exemplo, a coluna nome, a coluna cidade e a coluna UF. Então veja, eu coloquei os dados, o objeto de dados aqui, depois o nome das colunas, separados por vírgula. Só isso, sem aspas, sem nada disso. Na hora que eu rodar, pronto. Ele selecionou para mim apenas as colunas que eu tinha pedido. Nome, cidade e UF. Só trouxe estas colunas para cá. O resto dos dados não vieram. Então, se eu quisesse fazer um subconjunto de dados agora, usando só essas 3 colunas, bastaria eu simplesmente atribuir isso a um outro objeto. Né? Sei lá, subconjunto 1. E pronto. Subconjunto 1. Pronto, eu teria então um subconjunto com o nome, cidade e o UF dos meus registros. A facilidade aqui então é essa. Eu não preciso ficar colocando aspas, não preciso ficar repetindo, né, que são sempre desses dados.
e assim eu consigo trazer bem mais fácil. Tá? Não vou atribuir aqui para a gente continuar explorando esse verbo. Tá? Se eu mudar a ordem, né, do que eu coloquei aqui dentro, então, por exemplo, nome, UF e cidade, o que acontece? Tadã! Ele trouxe para mim os dados na ordem que eu pedi. Para quem está acostumado a lidar com bancos de dados, SQL, MySQL, vai aparecer uma semelhança muito grande entre essa função aqui, né, de select, com a função select que tem lá no banco de dados. E é por isso mesmo. Tá? A ideia aqui é trazer um pouco da lógica de bancos de dados, de lidar com bancos de dados, para dentro do R. Então, eu consigo fazer esse tipo de sintaxe e, mais importante, a ordem do que eu peço aqui é a ordem que vai sair. Eu posso usar, então, para fazer um subconjunto dentro desses dados, como também mudar a ordem do que eu quero lá dentro. Se a gente voltar, eu tenho ID, gênero, nome, endereço, cidade, UF, estado, CEP, país, tipo sanguíneo, peso e altura. E se eu quisesse simplesmente fazer um novo conjunto de dados no qual eu começasse, então, pelo nome, endereço, cidade, UF e depois todo o resto, ou seja, eu não queria perder esses dados, mas só mudar a ordem. Posso usar o select, é só ir colocando aqui os nomes aqui dentro na ordem que eu quero. Mas tem um atalho, tá? Se eu não quiser repetir todo o resto. Eu posso simplesmente usar e colocar everything. É uma função sem nenhum argumento. Na hora que eu fizer isso, ele vai me trazer todos os dados novamente, mas agora respeitando a ordem que eu coloquei aqui. Então, primeiro nome, depois o F, depois cidade e depois o resto, seguindo a ordem original, tá? Então, o ID, gênero e tudo mais respeitam a ordem original. Para mostrar uma outra habilidade de select, eu vou trazer um outro conjunto de dados que é mais pertinente para isso. Eu vou trazer o conjunto de dados iris. Né? Para quem não se lembra, iris é um conjunto de dados que tem medidas de pétalas e sépalas, né? Olha só, aqui e as espécies. Então aqui eu posso fazer do mesmo jeito que a gente já fez, né? Então select iris, eu quero sepal length. Na hora que eu faço isso, ele me traz então só sepal length, né? O comprimento da sépola. E o que tem aqui de diferente? Bom, se a gente olhar lá atrás, eu tenho aqui campos com nomes parecidos. Então aqui eu tenho sepal length e sepal width, né? Então largura e comprimento da sépola, petal e petal, né? Comprimento e largura da pétala. Eu posso usar isso para fazer uma seleção mais rápida de quais colunas eu quero. Por exemplo, se eu quero trabalhar só com as sépalas aqui, eu posso colocar uma funçãozinha chamada starts with, e aí entre aspas eu coloco sepal. Quando eu rodar isso, ele vai me trazer apenas colunas que começam com sepal. E desse jeito eu consigo então fazer um filtro sobre as colunas. Filtro naquele sentido de a gente criar uma condição e com essa condição separar aquilo que a gente quer. Então aqui eu consigo fazer então um filtro para a seleção de colunas. Poderia também ter colocado ends with, tá? Ou seja, termina com, e aí entre aspas, length. E eu vou pegar os comprimentos, né? Eu vou pegar então o final aqui do nome da coluna com o comprimento dessa coluna. E por aí vai, tem várias outras coisas, né? Posso colocar aqui que, por exemplo, math. O que ele vai fazer? Ele vai procurar, na verdade, não só no começo, não só no fim, em qualquer lugar que tenha esse padrão, né? No caso aqui, length. Poderia ter colocado até mesmo uma coisa meio, né, que tenha all. Poderia até colocar uma coisa parcial aqui, né? Então, eu quero todos os nomes de colunas que tenham AL no nome. A hora que eu rodar, ele vai me trazer todas, né? Posso colocar aqui que tenha, então, TAL. Ele vai me trazer, então, só das pétalas, né? Que tem, então, TAL no meio. Isso é bem útil quando a gente tem um grande número de colunas e tem algum padrão dentro dos nomes das colunas, tá bom? Agora vamos para o segundo verbo, né? Filter. Filter é um filtro. Eu quero filtrar os dados
para as quais o gênero seja igual a meio. Pronto, está filtrado. Então, basicamente, se a gente lembrar lá dos vídeos anteriores, aqui que eu estou falando, estou dizendo, olha, esse é o conjunto de dados e essa é a minha condição de filtragem. Eu quero todo mundo que seja meio. Eu poderia colocar aqui qualquer condição lógica. Por exemplo, eu quero todos que a altura seja maior que 170 centímetros. Vai fazer do mesmo jeito. Olha aqui. Todo mundo aqui maior que 180 centímetros. Poderia até colocar mais condições, né? Quero a altura maior que 170 e que o gênero seja igual a meio. Pronto. Aqui então só tenho homens altos, né? Todo mundo do gênero masculino e com altura acima de 1,80 m. Então agora vamos para o arrange, né? O que o arrange faz? Ele vai colocar os dados em determinada ordem. Então, arrange está ali. Eu vou colocar os dados. Eu quero que ele seja no campo altura. Tá? Simples assim. Quero organizar pela altura. Na hora que eu rodar, pronto. Está feito. Ele já organizou todas as linhas pelas alturas. Ok? Então aqui, ó, começa, as menores são de 150 e as maiores são lá para mais de 180 centímetros. Posso colocar mais de uma coisa aqui? Posso. Altura, depois peso. Então vai organizar primeiro por altura, depois por peso. Olha aqui. Nesses três casos, os três têm a mesma altura, 150 centímetros, e peso é de 55 kg, 74 e 85. Tá? Então ele organizou primeiro por altura, depois por peso, que é exatamente a ordem que a gente tem aqui. Tá? Posso colocar aqui quantas condições eu quiser, lembrando que muitas condições acabam atrapalhando e no final eu posso simplesmente não chegar a lugar nenhum, né? Tem que prestar atenção no que você pede. Mas ele já vai fazer então a linha inteira seguir essa distribuição que está aqui. Ah, sim, eu esqueci de colocar um verbo lá em cima. Summarize. Ele vai sumarizar os dados. Tá bom? Então vamos aqui. Sumarizar, summarize, dados. Então aqui eu quero sumarizar os dados pela extrair a média das alturas. Então, vamos lá, a média das alturas. Pronto. A média das alturas, então, portanto, é 171 centímetros e 11 milímetros. Ele fez sobre toda essa coluna. Poderia ter colocado aqui vários outros pontos, né? Uma coisa que a gente pode também fazer é summarize dados n. Essa função n, ela vai contar. Então, vamos rodar n igual a 100. Esse deve estar se perguntando, legal, ele vai então aplicar uma função sobre a linha inteira, né? Não vi muita vantagem. Pois bem, aí então vem o outro verbo que auxilia bastante no summarize, que é o group by, né? Que é esse daqui, para agrupar. Vamos lá. Se eu colocar aqui então group by dados e eu vou dar para ele gênero. Vamos ver o que sai disso. Ele vai fazer um tipo de objeto que a gente ainda não falou, né? Que é Tibble, não sei muito bem a pronúncia, que basicamente é um data frame com algumas coisas a mais, tá? Com algumas funções a mais. Então olha só, aparentemente que parece que não aconteceu nada, né, com esse grupo by aqui. Mas vamos guardar ele como agrupado gênero. Tá? Então eu vou criar aqui um novo objeto de dados chamado agrupado gênero, que é grupo by dados gênero. E vamos usar agora esses mesmos summarizes aqui que a gente tinha aqui em cima.
Só que aqui, em vez de dados, eu vou colocar, então, agrupado por gênero. Vamos ver o que acontece? Tadá! Como eu agrupei antes de aparecer o Summarize, ele vai fazer essa função de sumarizar os dados, né? No caso que eu pedi a média, usando os dados agrupados. Então ele vai me dar a resposta pelos gêneros. Então eu tenho a média do grupo feminino e do outro do grupo masculino, separado. No caso do Summarize dados N, vou colocar aqui então agrupados, agrupado por gênero, na verdade, e rodar, ele vai me dar então a composição de cada gênero nesse conjunto de dados. Posso até pedir mais de uma estatística ao mesmo tempo. Então, agrupado, gênero, eu quero a média da altura e quero o N, o número de cada um. Pronto. Tá, ele vai me dar aqui qual que é a média da altura e a contagem, né, de cada grupo. Então esse Summarize ele nos ajuda a extrair esses dados com mais facilidade. E aqui, olha só, a gente está usando o group by, criando um objeto e usando esse objeto na linha posterior. E aqui a gente pode simplesmente usar o que a gente viu no outro vídeo, que é usar o pipe. O pipe está disponível aqui. Então como é que ficaria isso usando o pipe? Bom, eu vou começar então usando os dados. Os dados eu vou carregar eles para a função group by e eu vou agrupar por gênero. E aí eu vou carregar a resposta disso para Summarize média, vou fazer os dois, altura e contagem. Então eu vou pegar os dados, vou transportar ele para cá. Não preciso colocar ele aqui, porque ele já está sendo transportado aqui pelo pipe. O resultado desse agrupamento eu não preciso atribuir a ninguém, porque esse outro pipe vai carregar esse resultado para o Summarize que está logo depois. E com isso, na hora que a gente rodar, eu tenho a mesma resposta que eu tive aqui em cima. A maioria dos tutoriais que você vai ver por aí, a maioria dos códigos que você vai ver que usam essa ideia do Tidyverse, vão ser escritos desse jeito aqui, tá? Usando tanto o pipe, que é essa sintaxe aqui, quanto os verbos que a gente acabou de ver, tá? Juntos, obviamente, com outras funções, né? Com outras construções que forem necessárias. Mas isso aqui torna muito mais limpo e muito mais fácil de ler o que a gente está fazendo. E por último, e não menos importante, o mutate. Então, mutate ele vai ter a mesma ideia, né? Então eu vou colocar aqui dados. Depois eu vou colocar qual é a coluna que eu quero criar. No caso, eu vou criar uma coluna chamada IMC, vai ser o nome dessa coluna, né? Índice de massa corporal. Vai ser igual ao peso dividido pela altura, que eu vou colocar aqui depois, ao quadrado. Acontece que a altura aqui, se a gente lembrar, ela está em centímetros, eu preciso que ela passe para metros. Tá? Então eu vou colocar aqui altura dividido por 100. Simplificar aqui. Tá? Então, basicamente, eu vou calcular o IMC e colocar isso como uma nova coluna. Vamos lá, mutate, rodei, pronto. Olha aqui, vamos lá, vamos pegar agora o comecinho. Pronto, eu tenho aqui uma nova coluna chamada IMC com a conta aqui com cálculo, né, do índice de massa corpórea para cada um dos indivíduos desses registros. Tá? O que eu colocar aqui depois desse igual vai ser então o cálculo dessa nova variável. Poderia usar qualquer coisa aqui, tá? Qualquer outra função, ou escrever uma constante para todo mundo ficar igual. Aí é aquilo que você precisa fazer. Tá bom?
Então entendam esse vídeo mais como uma pequena introdução ao Tidyverse. Muita gente se perde, não entende o que está acontecendo, com algumas dicas para lidar com ele. Uma outra dica é olhar as folhas, né, de referência, os cartões de referência, né, os cheat sheets que tem na internet. A empresa que faz o RStudio tem uma coleção gigantesca dessas folhas, vale muito a pena dar uma olhada, tá? Tem vários exemplos, várias coisas interessantes lá, para vocês irem pegando o jeito, o traquejo de usar esse dialeto de R, que torna as coisas muito mais simples de usar, muito mais fáceis e que está se tornando cada vez mais corriqueiro, tá? Muito mais utilizado por muita gente em várias áreas. Esse é o último vídeo que eu estou fazendo para a série do curso de introdução a R que eu estou oferecendo nesse momento pelo Instituto Federal de São Paulo, campus de Itacoaxetuba. Eu pretendo continuar fazendo vídeos, mas em outra frequência, com outra disponibilidade, tá? E pretendo voltar a dar esse curso outras vezes. Eu vou colocar aqui o convite para o servidor do Discord, o qual eu usei durante todo o curso, para ele continuar ativo, para qualquer um que quiser se comunicar comigo, tirar dúvidas, se comunicar com os alunos que fizeram o curso, que ele se torne então um fórum de discussões dos cursos e também de sugestões, críticas que você queira fazer aos vídeos aqui que eu coloquei no meu canal, tá bom? Foi um prazer muito grande fazer esses vídeos, dar esse curso no formato EAD foi um desafio para mim. Eu espero que vocês tenham gostado e que fiquem todo mundo bem, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.